Olá pessoal, sou o professor Carlos Henrique de Matemática, estou aqui mais uma vez com vocês e trabalhando com vocês os conteúdos do 8º ano, né? E hoje nós vamos tratar sobre o assunto de serianos no triângulo retângulo, né? Vamos falar sobre altura, mediatriz, bissetriz e mediana no triângulo, no triângulo equilátero, não é? O professor também pode se enganar. Agora vamos ver aqui, primeiramente, seriano no triângulo equilátero. Lembrando que é o nosso triângulo equilátero que nós já estudamos bastante aqui, né? Aqui nós temos o triângulo equilátero. Primeira característica do triângulo equilátero, ele possui todos os lados congruentes. Então, todos os lados têm a mesma medida. E todos os ângulos são congruentes e têm medida igual a 60. Isso é muito fácil de comprovar quando você lembra daquela propriedade sobre os ângulos internos de um triângulo, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E como o triângulo equilátero tem os três ângulos com a mesma medida, é só dividir 180 por 3, você encontra 60. E cada um dos seus ângulos externos mede 120. Isso também é fácil de comprovar como, se você lembrar, a soma do ângulo interno com o externo de um triângulo equilátero, de um triângulo qualquer, sempre é 180. Então, como o ângulo interno é 60, para chegar em 180 falta 120. Então, cada uma dessas propriedades é muito fácil de se comprovar, né? De se ver. Agora, primeiramente, vamos falar sobre a altura. A altura é o segmento que une perpendicularmente um dos vértices ao seu lado oposto ou ao seu prolongamento. Pessoal, primeiramente eu queria também esclarecer para vocês que nós não vamos nos deter muito em questão para ver baricentro, circuncentro ou unicentro, porque nós vamos trabalhar somente o conceito de segmento, não os pontos notáveis em si, né? E como nós temos que calcular, que ver só essa parte aqui, eu não vou me deter muito nesse conceito mais aprofundado. A gente vai ver só isso aqui. Aí veja, aqui nós temos um triângulo qualquer, aí você veja, do ponto A até o ponto H, nós traçamos um segmento perpendicular. Esse segmento representa a altura relativa ao lado BC, né? Porque esse segmento H, ele é perpendicular ao lado BC. Então, se eu disser que um determinado segmento é a altura do triângulo, isso significa dizer que aquele segmento ele é perpendicular ao lado. Aí eu digo aqui, AH é perpendicular a BC, então AH é a altura relativa ao lado BC. Aí nós temos aqui esse outro triângulo, né? Aí, se por acaso eu for traçar a altura, tomando como base o ângulo, o vértice P, eu traço daqui até, de P até o H, aí se você observar, a altura ficou fora do triângulo, não ficou dentro do triângulo como nesse outro triângulo anterior, né? Se você observa aí, ficou aqui, porque para traçar esse ponto perpendicular, uma reta perpendicular a ele ali, eu vou ter que prolongar esse segmento QR. O segmento QR, ele não passa, fica, como posso dizer, abaixo do vértice P, nesse caso aqui. Ele fica assim um pouco mais para a direita, né? Então, nesse caso, a altura fica fora. Então, a altura ela é perpendicular ao prolongamento deste lado. Aí vejamos aqui agora a mediana. Mediana, você te lembra sempre de médio, né, de meio. Então, se esse nome sempre tem alguma coisa a ver, né? Aí, a mediana é o segmento que une um vértice ao ponto médio do lado oposto a ele. Nesse caso aqui, a mediana sempre vai ser dentro do triângulo que ela vai passar.
Por quê? Porque ela vai ter, ó, observa aqui esse exemplo, ó, nós temos aqui o ponto, é o segmento AM. Ó, o segmento AM, ele tá, como é que se pode dizer? Ele está ligando o ponto vértice A até o segmento BC, que é o lado, né? Isso eu posso garantir porque o M é o ponto médio do lado BC. Então, se o M é o ponto médio, significa o quê? Que esse segmento AM é a mediana. E cada um desses lados aqui, ó, tanto o lado BM como o lado aqui, o MC, eles têm o mesmo comprimento, o mesmo tamanho. Esses lados são congruentes. Por quê? Porque se é ponto médio, divide em duas partes. E essas duas partes têm a mesma medida. E a M é a mediana relativa. Próximo conceito é a mediatriz. Ó, a mediatriz é a reta perpendicular que passa pelo ponto médio de cada um dos lados do triângulo. E é perpendicular a esse lado, né? Veja bem, ó. Eu tenho aqui esse triângulo, semelhante ao anterior que nós fizemos, e esse ponto M é o nosso ponto médio. Então, se eu traçar uma reta que seja perpendicular ao ponto M, essa reta é chamada de mediatriz. Ou seja, para isso você pode se perguntar, professor, mas se a mediatriz é igual à mediana? Não exatamente. Pode haver situações em que as duas vão ser coincidentes, vão passar pelo mesmo local. Mas não significa dizer que sempre vai ser igual. Você pode observar que nesse caso aqui, o desenho da mediatriz é totalmente diferente do desenho que nós vimos da mediana agora há pouco, né? Pode acontecer casos? Pode, mas não necessariamente vão ser sempre iguais, né? Aí o que é que eu estou dizendo aqui mais? Ó, o segmento BM é congruente ao segmento MC. Por quê? Porque M é o ponto médio de BC. Então, a M, essa reta que passa pelo ponto M, é a mediana relativa ao lado BC. Agora, a bissetriz. A bissetriz, ela é diferente um pouquinho dos outros, porque até agora a gente estava tratando mais de lado, né? Falava sobre lado. A bissetriz, ela trata de ângulo. Ó, a bissetriz é o segmento de reta que divide ao meio um dos ângulos internos do triângulo que une o vértice ao respectivo lado oposto a ele. Quando a gente olha o desenho meio que da bissetriz, ela lembra um pouquinho o desenho da mediana, né? Mas só que, nesse caso aqui, esse ponto S aqui, ele não necessariamente vai ser a mediana, o ponto médio desse segmento BC. Porque a bissetriz aqui, ela não divide o segmento BC. E sim, esse ângulo aqui, ó, que nesse caso é o ângulo A, né? Aí o que é que eu posso, quando eu traço uma bissetriz, o que é que eu posso afirmar? Ó? Que esse ângulo BAF vai ser congruente a esse ângulo CAS. Então, se acontece isso, esse segmento AF é a bissetriz relativa ao ângulo A. Isso significa o quê? Que esse ângulo aqui, esse ângulozinho aqui, ele vai ser congruente a esse ângulo aqui. Supondo que o ângulo A, o ângulo completo, tivesse, por exemplo, 80 graus, cada um desses ângulos aqui, que foi formado quando eu tracei a bissetriz, vai ter a medida igual a 40. O que eu posso ver mais? Por exemplo, outro exemplo, supondo, se eu tivesse aqui desse lado uma medida igual a 20, por exemplo, eu poderia afirmar que esse lado aqui também seria 20. Porque esses dois ângulos são necessariamente congruentes, têm a mesma medida, certo? Agora, vamos lá. Agora vejam aqui
Ó, no triângulo equilátero, vamos ver a altura, né? Ó, no triângulo equilátero, a altura divide o triângulo em dois triângulos congruentes. Agora observe aqui, ó. Nós temos aqui esse triângulo. Esse triângulo é equilátero, por quê? Que eu acabei de informar aqui, ó, que cada um dos lados dele mede 10 centímetros. Então, se cada um dos lados mede 10 centímetros, significa o quê? Que cada um dos ângulos também vai ter a mesma medida. Que nesse caso aqui, cada um dos ângulos mede 60 graus. Quando eu traço essa altura, que eu chamo aqui de AM, ele divide nesses dois triângulos aqui, ó. E esses dois triângulos, eles também têm a mesma medida. Ou seja, eles vão ter aqui, ó, desse lado, cada um tem 10, né? Aqui essa base, cada um tem 5. E esse lado aqui, que eu tracei com a linha vermelha, ele também tem a mesma medida, porque é exatamente a altura desse triângulo aqui. Ou seja, essa altura, ela faz parte dos dois. Então eu já garanti também que eles têm a mesma medida. Ou seja, isso significa o quê? Que esse triângulo ABM, ele é congruente a esse triângulo ACM. Agora, o segmento AM também divide o ângulo A em dois ângulos com medidas iguais a 30. Então, portanto, AM também é bissetriz de A. O mesmo segmento que representou a altura, que é AM, também representa a bissetriz. Por quê? Porque se esses dois triângulos são congruentes, então significa que esse lado aqui vai ser igual a esse. E esse ângulo aqui também vai ser igual a esse aqui. Então, esse mesmo segmento AM também vai representar a bissetriz. Agora, o M, que está representado aqui embaixo, ele é o ponto médio de BC, do segmento BC. Isso significa o quê? Que a M é a mediana. Como é que eu posso garantir que esse aqui realmente é uma mediana? Porque, como eu representei antes, aqui o lado BM mede 5 centímetros e CM é 5 centímetros. Então, significa o quê? Que esses lados são congruentes. O que é que nós temos aqui? Nós já vimos que o mesmo segmento que representa a altura, representa também a bissetriz e representa a mediana. Os três segmentos são coincidentes. Vamos ver um exemplo aqui. E como nós podemos utilizar esses conceitos de Ceviana, certo? Ó, o perímetro do triângulo ABC, representado abaixo, é 110 centímetros. A M é a mediana relativa ao lado BC. Então, se aqui a M é a mediana, nós temos que lembrar primeiramente o seguinte, ó, que se esse lado MQ é X, o PM também vai ser X. Isso significa o quê? Que eu somando X mais 33 mais 37, isso vai ter que ser igual ao nosso perímetro, que é 110. Aí, para resolvendo aqui agora essa equação, o que é que eu tenho que fazer? Somo os dois números do primeiro membro, eu tenho 37 mais 33, que dá igual a 70. Então, 2x mais 70 é igual a 110. Então, 2x é igual a 110, passo 70 para o segundo membro, vem negativo. 2x vai ser igual a 40, né? Para saber o valor de 1x, o que é que eu faço? Divido 40 por 2, que x é igual a 20. Então, se eu quiser agora confirmar o nosso resultado, o que é que eu tenho que fazer? Substituir cada um desses x aqui por 20
Então, o lado PQ mede 40. Então, somando 40 com mais 70, eu encontro 110. Agora, vamos ver algumas atividades, né? Primeiramente, sendo AH a altura do triângulo ABC, vamos determinar as medidas de X e Y. Primeiro, a primeira coisa que você tem que observar aqui, que a H é a altura, né? Então, a altura é um segmento perpendicular que une o vértice ao lado oposto a ele. Então, significa o quê? A H é perpendicular a BC. Se a H é perpendicular a BC, significa dizer que os ângulos formados aqui no vértice H, de cada lado, são iguais a 90 graus. Aí o que é que nós temos aqui já? Os ângulos que estão faltando aqui são iguais a 90 graus. Vamos resolver agora, na de posse dessa informação, vamos resolver a questão. O que eu tenho aqui? Eu sei que a H é perpendicular a BC. Aí eu vou agora começar pelo triângulo AHC. Eu tenho aqui, somando os três ângulos internos, que eu sei que o primeiro é Y e depois 42. E esse aqui, devido à propriedade indicar que esse segmento a altura, que é igual a 90. E somando tudo é igual a 180. Então, somando agora 42 mais 90, vai dar 132. E tudo isso é igual a 180. O que é que eu tenho agora? Trago 132 para o segundo membro. O Y é igual a 180 menos 132. Então, o Y vai ser igual a 48. Agora nós temos isso no triângulo HC. Agora nós temos o outro triângulo, que é o triângulo ABH. O triângulo ABH eu tenho os ângulos X e ângulo 65. E o ângulo formado no vértice H, que é igual a 90, não é? Então, somando os três, eu tenho que encontrar o valor de 180 graus. Então, agora, somando 65 com mais 90, eu vou encontrar 155. Então, x mais 155 é igual a 180. Aí, o x vai ser 180 menos 155, que x é igual a 25. Isso no triângulo HB. Agora, você pode se perguntar, professor, como é que eu vou confirmar que esses valores que eu encontrei estão corretos? Você faz o seguinte: você usa a mesma propriedade que nós usamos aqui, e com relação ao triângulo maior, que é o triângulo ABC. Sendo que o ângulo aqui representado no vértice A vai ser a soma do ângulo X com o ângulo Y. Então, somando 48 mais 25 dá igual a 73. Ou seja, o ângulo do vértice A vai ser 73. Então, você somando 73 com mais 42 vai dar 115. E 115 mais 65, você encontra 180. O que quer dizer que a mesma propriedade que vai aqui, também foi confirmada no triângulo ABC, o que prova que nossos valores estão corretos. Viu? Agora, vamos à atividade 2. Na figura, esse triângulo que está representado aí, NH é uma altura e MI é a outra. Agora o que é que nós temos que fazer aqui? Determinar as medidas
A, B e C que estão indicadas aí, ó. Aí, lembre que quando você for fazer uma questão parecida com essa, você lembra da mesma propriedade que nós usamos agora há pouco, sobre a questão da altura. Eu já sei que a altura ela é perpendicular, né? Então, se ela é perpendicular, ela sempre forma ângulo de 90 graus com o lado com o qual ela está relacionada. Por exemplo, eu vou começar desse primeiro triângulo aqui, ó, que é o MH, que tem aqui o 53, que é o MH. Tá aqui. Eu já sei que o NH ele é perpendicular ao lado MP. Então, quer dizer que nesse ponto aqui, o ângulo é 90 graus. Então, é só somar esses três ângulos que eu tenho aqui, que é o 53, mais o A, mais o ângulo H, que é 90, e vai dar igual a 180 graus. Aí agora, somando 90 mais 53, dá 143, né? Então, o A mais 143 é igual a 180. Trazendo o 143 para o segundo membro, ele vem negativo, então fica 180 menos 143, e o A fica igual a 37. Agora, como nós determinamos o A, já é possível eu saber qual é a medida de B. Por quê? Pela propriedade OPV, né, que é os ângulos opostos pelo vértice. Nós sabemos que o A é igual a B, porque ângulos opostos pelo vértice, eles têm medidas iguais. Então, ó, se A é igual a 37, significa o quê? Que B também é igual a 37. Agora observe o seguinte, ó. Desse outro triângulo, que é o NQI, esse aqui, nós já sabemos que B mede 37, exatamente como nesse triângulo aqui. E nós sabemos que esse ângulo bem aqui é igual a 90, exatamente igual a esse aqui. Então significa o quê? Que o ângulo C vai ser igual à medida do outro ângulo, que nesse caso é 53. O que é que nós temos aqui? Que o ângulo A mede 37, o ângulo B mede 37 e o ângulo C mede 53. Bem, meninos, isso é o que eu tinha para vocês hoje. Espero que vocês tenham acompanhado bem o conteúdo, tenham assimilado bem. E na próxima aula nós vamos continuar resolvendo atividades, hein? E até mais. Olá pessoal, sou o professor Carlos Henrique de Matemática. Estou aqui mais uma vez com vocês para a gente tratar sobre o assunto de triângulos e sevianas. Na aula de hoje nós vamos continuar resolvendo algumas questões, algumas atividades, do continuação do que nós estávamos fazendo na aula anterior. E vamos lá pessoal. Continuando aqui com as sevianas, nós temos aqui a atividade 3, ó. No triângulo PQR, MP é a bissetriz relativa ao lado QR. Aí, qual é a medida do ângulo MPQ? Pessoal, só relembrar para vocês sobre a questão da bissetriz, que a bissetriz
ela é um segmento que divide o ângulo em dois ângulos de mesma medida, né? Em dois ângulos congruentes. É que a gente pode dizer que ela divide o ângulo ao meio. E com base nisso, eu vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver essa questão e daqui a pouco a gente volta para poder comentar, certo? Bem, pessoal, vamos ver como é que fica aqui, ó. Nós temos aqui o nosso triângulo. E eu já sei que esse triângulo aqui, esse segmento PM, ele é a bissetriz do ângulo P aqui, né? E ele quer saber qual o valor desse ângulo aqui. Mas esse ângulo aqui eu vou chamar ele de X. Só que tem uma coisa, né? Como eu sei que esse PM representa a bissetriz, eu posso afirmar que esse outro lado também é X. Ou seja, eu tenho um X desse lado e X daquele lado ali. Aí, esse ângulo P, eu posso representar ele por 2x. Usando a propriedade dos ângulos internos de um triângulo retângulo, de um triângulo qualquer, perdão, eu sei que se eu somar esse ângulo P no ângulo R e o ângulo Q, a soma dos três tem que dar igual a 180. Então eu posso colocar 2x mais 55 mais 47, que vai ser igual a 180. Agora o que eu tenho que fazer? Eu vou somar esses dois números que eu tenho no primeiro membro. Aí somando 47 mais 55, eu vou ter 102, né? Que tudo isso é igual a 180. Agora, trazendo o 180 para o segundo membro, eu tenho o quê? 2x é igual a 180 menos 102, que ele vem negativo. E 2x vai ser igual a
78. Para saber o valor de um x somente agora, eu posso dividir o 78 por 2, que vai dar igual a 39. Isso significa o quê? Que cada um daqueles ângulos ali mede 39. Próxima atividade. Ó, o perímetro do triângulo PQR, representado abaixo, é 92 centímetros. Sabendo que RM é a mediana relativa ao lado PQ, qual a medida do segmento QM, né? Que está representada aí pelo X. Lembrar duas coisas. Primeiro, perímetro. Todo mundo sabe que é perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura, de um polígono qualquer, né? Segundo, o conceito da mediana. A mediana diz que ela é ligada do vértice ao ponto médio do lado oposto a ele. O que quer dizer que essa mediana aí está dividindo esse lado PQ em duas partes. Temos que fazer o quê? Lembre disso quando for tentar fazer essa questão. Então, vou dar 2 minutinhos para vocês tentarem resolver e daqui a pouco a gente volta para os comentários, certo? Bem, pessoal, vamos lá ver aqui a nossa resolução. Agora, coloquei aqui o nosso triângulo. Aí eu tenho aqui, ó, que eu tenho aqui MQ
é igual a X, né? Eu sei que aquele segmento RM é a nossa mediana, então quer dizer que PM também é igual a X, né? O que é que eu tenho aqui agora? Que o nosso lado PQ, ele mede 2x, que tem x lá e x aqui, são 2x. Agora, para determinar o perímetro, eu tenho aqui 2x mais 23 mais 31 dá igual a 92. Resolvendo a nossa equação aqui, eu tenho 23 mais 31 dá 54, então 2x mais 54 é igual a 92. Então, traz o 54 para o segundo membro, então 2x é igual a 92 menos 54, né? E 2x vai ser igual a 38. Agora, qual é o valor de x? É só você dividir o 38 por 2. Dividindo 38 por 2, eu encontro x igual a 19. O que é que significa? Que cada um daqueles lados ali, tanto o PM como o MQ, mede 19 graus, ou 19 centímetros, perdão. E o lado PQ completo, que é 2 vezes o valor, né, é igual a 38 centímetros. Ó, essa questão aqui, eu coloquei ela porque é porque nós usamos o mesmo conceito daquela questão anterior que nós vimos. Ó, calcula o perímetro do triângulo MNP, sabendo que MO é a mediana, relativa ao lado PN. É só você lembrar do mesmo conceito anterior de mediana e o conceito de perímetro. Eu vou deixar 3 minutinhos para você resolver essa questão e daqui a pouco a gente volta para conferir o resultado, certo?
pessoal, vamos continuar agora. Vou calcular o perímetro desse triângulo aqui. Coloquei nosso triângulo aqui. O primeiro conceito que eu tenho que lembrar é que aquele segmento MO é a mediana do segmento PN, né? Então significa o quê? Que esse PO ele é igual a ON. Esses dois segmentos têm a mesma medida. Se eles têm a mesma medida, eu posso fazer o quê? Que 3x menos 2, que é o segmento ON, é igual a 2x mais 4. Você pode se perguntar se eu poderia inverter esses dois valores? Poderia. Tem se um é igual ao outro, não importa a ordem não. Só coloquei esse primeiro, porque no caso o que tem a incógnita, que é o 3x, tem um valor maior, né? No caso for 3x. Se eu tivesse colocado ele, o 2x primeiro, ia ficar negativo, depois tinha que multiplicar por menos 1, ia dar um pouquinho mais de trabalho. Então, eu coloquei esse primeiro só por causa disso, certo? Aí agora, eu faço o quê? Trago para o primeiro membro só os que tem incógnita e os números inteiros passo para o segundo membro. Então, eu tenho aí, ó, 3x, que já está no primeiro membro, e eu vou trazer o 2x, que está positivo, e vem negativo. Então, eu tenho 3x menos 2x. No segundo membro, eu já tenho 4. 4 positivo, permanece positivo. E o 2, ele está negativo no primeiro membro, passa para o segundo, positivo, vem mais 2. Agora, só calcular o valor do x. 3x menos 2x é x, e 4 mais 2 é 6. Esse é o valor do nosso x. De posse desse valor, agora eu posso calcular o valor de cada uma daquelas expressões, cada uma dessas expressões, e determinar o perímetro da figura. Vamos ver aqui. Aí eu tenho aqui as 4 expressões que representam os lados. Aí o valor de x eu tenho que lembrar que é igual a 6. Agora é só substituir em cada uma dessas situações e nós vamos encontrar o tamanho a comprimento de cada lado. No primeiro lado tem um 3x mais 3. Substituindo o x por 6, fica 3 vezes 6 mais 3. 3 vezes 6 são 18. Com mais 3 são 21. O primeiro lado mede 21, né? O segundo, ó, eu tenho 2 vezes 6, substituindo o x, mais 5. 2 vezes 6 são 12, e com mais 5 são 17. Segundo lado. Agora, nós temos que lembrar que esses dois aqui, 2x mais 4 e 3x menos 2, eles pertencem ao mesmo lado, né? Aí o que eu posso fazer? Eu poderia somar os dois, ou eu posso calcular só um e eu já atribuo o mesmo valor para o outro, que eu já sei que o valor é igual. Então, eu vou calcular primeiro esse aí, 2x mais 4. Ó. 2x mais 4 fica como? No lugar do x, eu coloco 6, fica 2 vezes 6, que são 12 mais 4. Então, 12 mais 4 são 16. Como eu sei que esse outro aqui também está a mesma medida, é igual, eu já atribuo a ele o valor 16, que é o mesmo valor desse outro segmento. Agora, o perímetro é a soma desses 4 valores, né? Que esse 2, o 16 mais 16, forma um único lado. Então, o perímetro é 21 mais 17 mais 32. Então, 21 mais 17 dá 38, mais 32 dá 70. O perímetro do nosso triângulo lá é igual a 70, certo? Vamos ver a próxima atividade. No triângulo JKL a seguir, a medida de
do ângulo L é 68 e a medida de K é 46. Aí agora, sabendo que KM e LN são as bissetrizes relativas ao lado LJ e JK, respectivamente, determine as medidas de X e Y. Meninos, eu vou dar uns 3 minutinhos para vocês resolverem aqui, daqui a pouco a gente volta para comentar, certo? Bem pessoal, vamos ver aqui. Atividade 6. O próximo aqui, ó. Nós temos aqui o triângulo. Nós sabemos, ó, que a medida de L é 68 e a medida de K é 46. Ó, desculpe. Para iniciar aqui, eu poderia utilizar tanto calcular o x primeiro como o y, viu? Você fica a critério seu se você vai fazer um ou outro, certo? Mas para aqui, para a gente, eu vou começar pelo triângulo maior, que é o JKL. Aí assim eu vou calcular o valor de x. O que é que eu tenho que lembrar? Somos dos ângulos internos mais uma vez. Então, o ângulo x mais o ângulo L mais o ângulo K dá igual a 180. Que é esse valor que eu tenho aqui, ó. O ângulo L é 68, o ângulo K é 46. Agora, resolvendo aqui, eu tenho 68 mais 46 dá 410 dá 114, né? Então, x mais 114 é 180. Então, trazendo o 114 para o segundo membro, ele vem negativo. Então, 180 menos 114 é igual a 66. Então, o nosso x é igual a 66.
Agora, calculando no ângulo Y, que é no próximo triângulo. Aquele triângulo ali, que o ponto do meio não tem nome, eu chamei ele de ponto C, viu? Então agora nós vamos tratar aquele triângulo como triângulo CKL. Agora, esse triângulo, eu vou usar o que, ó? No CKL. O Y mais o 34 mais o 23 tem que dar igual a 180. Então, somando 34 mais 23 dá 57, né? O Y vai ser igual a 180 menos 57. E o Y é igual a 123. Os nossos dois ângulos são, ó, 123 e 66. Agora, para a atividade 7, para encerrar, eu queria só que vocês assimilassem, esse aqui, ó, julgar as alternativas, considerando V para a verdadeira e S para a falsa. Eu coloquei essa questão para a gente poder revisar, ver se vocês assimilaram bem os conceitos de Ceviana, certo? Aí, onde estão as alternativas? Próxima página. Tudo bem, ó. Nós temos aqui, ó, a mediatriz divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Primeiramente, a mediatriz ela é uma reta que passa pelo ponto médio de um lado, mas só que ela não tem nada a ver com o ângulo. O que tem a ver com o ângulo é a bissetriz. Então significa que a letra A é falsa. A letra B. A mediana liga um vértice ao ponto médio do lado oposto a ele. Esse aqui é o conceito perfeito para a mediana, né? Então, quer dizer que é verdadeiro. Ó, a mediatriz e a mediana sempre são perpendiculares ao lado ao qual estão relacionadas. Não, isso aqui é falso. Por quê? A mediatriz é verdade, ela sempre é perpendicular, mas a mediana nem sempre. O que é perpendicular é a altura. Então, é falso. E na letra D, a altura é segmento que une perpendicularmente um dos vértices ao seu lado oposto ou ao seu prolongamento. Como nós vimos na aula anterior, pode ser tanto ao lado como unido ao prolongamento. E pessoal, nós vamos encerrar hoje por aqui. Isso aqui é o que eu tinha para vocês e espero que todo mundo tenha assimilado bem o conteúdo e até mais. Até a próxima. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, professora de Ciências do 8º ano, e eu tenho certeza que vocês já viram a previsão do tempo no jornal, não é isso? Mas vocês sabem como é feito o cálculo, a medição, como que é feita a previsão do tempo? Não? Na aula de hoje nós vamos saber disso e muito mais. Então pega seu caderno, pega sua caneta para anotar os principais pontos dessa aula, tá certo? Então vamos lá! Perfeito, gente! E a habilidade que nós trabalharemos na aula de hoje será a seguinte: identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e simular situações nas quais elas possam ser medidas. Então vamos lá! Bom, na aula passada nós falamos um pouquinho sobre tempo, não é isso? Que o tempo era o conjunto das condições atmosféricas de um certo lugar num certo momento, tá bom? Então é por isso que existe o tempo ensolarado, tá? O tempo nublado, o tempo chuvoso, são as condições que estará a atmosfera daquele determinado local naquele dia, tá bom? Então o tempo é possível aí de ser previsto, tá bom? Beleza, gente? E aí os boletins meteorológicos, eles vão fornecer a previsão do
tempo e não a previsão do clima, tá? Nós trabalhamos isso também muito bem. Porque o tempo são as condições da atmosfera daquele determinado local naquele determinado dia, tá bom? Então, o clima são os conjuntos de condições atmosféricas daquele local ao longo de vários anos, tá certo, pessoal? E nós falamos também um pouquinho sobre massas de ar, não foi isso? Que as massas de ar... Deixa eu só pegar o meu ponteiro aqui rapidinho. Então, que as massas de ar, elas vão ser grandes porções da atmosfera, tá? Que vão apresentar características semelhantes tanto de umidade quanto de temperatura. E essas massas de ar, elas também possuem movimentos, tá? Elas se movimentam. Então, prestem bastante atenção aqui nesse GIF que eu coloquei para vocês, tá bom? Então, isso aqui é uma imagem de um satélite, tá bom? E aí, nesse satélite está captando aqui, ó, as massas de ar que estão passando aqui pela América do Sul, tá bom? Olha só aqui o Brasil, nosso país, não é isso? O país que a gente mora. Então, olha só a quantidade de massas de ar que estão passando, tá? Isso tudo para mostrar para vocês que as massas de ar, elas possuem movimentos, tá bom? Elas se movimentam. Beleza, gente, e o deslocamento dessas massas de ar vão fazer com que o tempo de uma determinada região mude, tá? Então, sofra mudanças, tá bom? Então, são as massas de ar que vão tornar os dias mais secos ou mais úmidos ou mais quentes ou mais frios, tá bom? Então, são as massas de ar que vão determinar as condições atmosféricas, tá bom? Daquele determinado local. Se o tempo vai ser seco, ou se o tempo vai ser úmido, ou se o tempo vai ser quente, ou se o tempo vai ser frio. Tudo isso é determinado por essas massas de ar, tá bom? Perfeito, mas de onde que vem essas massas de ar, professora? Então, as massas de ar, elas vêm de locais onde a pressão está diferente, tá? Então, elas saem de local onde a pressão atmosférica está muito grande para locais onde a pressão atmosférica está muito baixa, tá bom? Então, elas se deslocam por isso, pela essa diferença de pressão, tá bom? E aí, uma massa de ar que venha, por exemplo, de um local mais quente, obviamente, se essa massa de ar é mais quente, vai produzir dias mais quentes também, tá bom? Então, prestem atenção aqui, essa imagem mostrando essas massas de ar, tá? Então, essas bolinhas aqui em vermelho mostram as massas de ar quentes, tá? Então, elas estão vindo de locais quentes. Então, elas vão proporcionar dias mais quentes também, tá certo? Então, isso é bastante óbvio, né? Então, se uma massa de ar, ela vem de uma região quente, então ela tá trazendo um ar bastante quente, tá bom? Então, ela vai, consequentemente, produzir um dia mais quente. Diferentemente de uma massa de ar que vem de uma região fria, tá bom? Então, se essa massa de ar tá vindo de uma região fria, ela tá trazendo aí um ar que é mais frio, tá bom? Então, por exemplo, uma massa de ar que venha dos polos, como essa que tá sendo mostrada aqui, ó, em azul, tá? Essa massa de ar tá vindo dos polos, não é isso? No caso aqui do Polo Sul, tá? Então, essa massa de ar tá vindo aqui do Polo Sul, ó, tá entrando aqui na América do Sul, tá certo? E aí, consequentemente, essa região aqui, por onde essa massa de ar é demonstrado em azul passar, vai proporcionar dias mais frios naquela região, tá certo? Então, vocês conseguem entender agora por que são as massas de ar que vão determinar quando que os dias serão frios ou serão quentes, tá bom? Perfeito, gente. E o encontro dessas massas de ar vai fazer com que ocorra umas mudanças súbitas no tempo, tá bom? Então, se essas massas de ar se encontrarem, a gente consegue perceber aí mudanças rápidas no tempo. Por quê? Como que isso acontece? Então, vamos lá. Prestem bastante atenção aqui para essa imagem que eu coloquei para vocês, tá bom? Então, aqui é uma determinada região, uma região que seja quente, tá certo? Então, essa região aqui, ó, é uma região quente, então o ar atmosférico dessa região é quente, tá? Mas aí tá chegando uma massa de ar
fria nessa região. Então, o que acontece, pessoal? O ar frio, trazido por aquela massa de ar fria, vai acabar chegando aqui nessa região. Olha só, acompanhe essa seta em azul, tá? E o ar frio tende a fazer o quê? Descer, não é isso? E quando o ar frio desce, ele ocupa o local onde estava localizado o ar quente. Então, o ar frio desce, o ar quente sobe, tá? E aí, esse encontro de massas de ar, o ar frio descendo e o ar quente subindo, às vezes pode provocar chuva, tá bom, pessoal? Então, essa chuva nada mais é aí que um encontro dessas massas de ar, quando a massa de ar quente encontra a massa de ar fria. E aí, a chuva marca um fenômeno denominado de frente fria, tá bom? Então, a chuva geralmente vai marcar esse fenômeno. E aí, os dias naquela região vão ser mais frios exatamente por conta dessa massa de ar, tá bom? É só vocês perceberem, tá? Eu até dei esse exemplo nas aulas passadas, quando eu falei de massa de ar, que aqui na nossa cidade é uma região que é bastante quente, né? Aqui em Teresina é muito quente. E aqui, às vezes, do nada, o tempo fecha, chove e aí fica frio, né? Passam uns dias mais ou menos frio, não é isso? Então, isso é proporcionado pelos deslocamentos de massa de ar, tá? Então, chega uma massa de ar fria na nossa cidade, aquele vento quente sobe, tá? Proporciona chuva, o encontro aí dessas massas de ar, proporciona chuva e aí, por uns diazinho, aquela massa de ar fria fica na cidade e acaba ocasionando aí as mudanças de temperatura, tá bom, pessoal? Então, quando o tempo fecha de repente, começa a chover e aí o tempo fica mais ou menos frio, tá? Nada mais são que massas de ar frias, tá certo, gente? Perfeito, gente. E aí, quem estuda os movimentos dessas massas de ar são cientistas, tá bom? Chamados de meteorologistas, tá bom? Então, esses cientistas vão estudar exatamente essas condições da atmosfera. Quando que as massas de ar estão se deslocando, para onde que elas vão, tá certo? Então, quando que é possível prever e assim sucessivamente, tá bom? Então, a meteorologia é uma ciência que tem por objetivo o estudo da atmosfera, tá? E dos fenômenos que nela ocorrem, tá bom? Isso inclui exatamente o acompanhamento aí das massas de ar. Então, os meteorologistas, eles vão analisar exatamente aí como que estão as condições atmosféricas daquele local, tá? Quais são as massas de ar que estão passando por aquele local e assim sucessivamente, tá bom? Então, quando o meteorologista acompanha os movimentos das massas de ar, é possível saber, por exemplo, de onde elas vêm. Então, se a massa de ar está vindo de um local que seja quente, tá? Então, eles preveem isso. E aí, se elas estão vindo e se elas são quentes, então elas vão proporcionar dias quentes para aquelas regiões onde elas vão passar, não é isso? Além disso, eles também preveem aí a velocidade com que essas massas de ar vão se movimentar. Então, se vai ser uma velocidade mais lenta ou uma velocidade mais rápida, tudo isso é possível ser previsto, tá bom? Além disso, é possível prever aí o destino dessas massas de ar. Então, é exatamente o que eu falei para vocês, a localização onde que elas vão passar. Então, por exemplo, pense que uma massa de ar está vindo aqui do polo, tá? Então, essa massa de ar vem aqui, ó, entrando aqui na América do Sul, tá certo? Então, é possível prever o destino dela, até onde que essa massa de ar vai, se ela vai parar em uma determinada região. Tudo isso é possível ser previsto, tá bom? Quando que elas chegarão também, o momento exato, tá? São feitos cálculos, análises, tudo isso é possível também prever, tá bom? E quais serão os seus efeitos também. Então, se é uma massa de ar quente, é claro que eles vão prever que naquele local vai ser
se a massa de ar quente está chegando naquele determinado local, então os dias naquele local vão ser dias mais quentes, não é isso? Dias mais secos. Se é uma massa de ar fria, também é possível prever aí os efeitos que se essa massa de ar é fria, então os dias vão ser mais frios, tá bom? Mais úmidos e assim sucessivamente, tá bom? Então tudo isso aqui, todos esses fatores são possíveis ser previstos aí por essas ciências, tá bom? Pela meteorologia, tá bom? Tá, gente, e aí vocês podem se perguntar, tá, professora, eu entendi mais ou menos que eles conseguem prever, mas como que é possível prever todos os fenômenos? E as respostas estão nos diversos instrumentos que eles utilizam, tá? Então eles não ficam simplesmente olhando para o céu e falando, ah, lá vem uma massa de ar quente, lá vem uma massa de ar fria. Não, tá, pessoal? Eles vão utilizar instrumentos, equipamentos que auxiliam eles nessa análise, tá bom? Como, por exemplo, aqui, olha só, esse equipamento é um equipamento chamado de anemômetro. Lembram do anemômetro que eu falei para vocês lá em ventos? Que os anemômetros são instrumentos que eles conseguem captar a velocidade do vento, tá? Então, eles utilizam esse equipamento para prever a velocidade do vento e a partir disso, eles vão analisar se aquele vento está mais intenso ou menos intenso, o que aquilo pode ocasionar, o que aquilo diz, se aquele vento que está vindo está trazendo massa de ar, tá bom, pessoal? Então, o anemômetro é um desses instrumentos. Além disso, olha só, os cataventos também são bastante utilizados porque os cataventos permitem determinar a direção do vento, então para onde que aquele vento está indo. Então se está passando um vento mais frio naquela região e aí, através do catavento, é possível determinar a direção daquele vento, se está indo para a região norte, se está indo para a região sul, se está indo para a região leste, para a região oeste e assim sucessivamente, tá bom? Além dos cataventos, as birutas, tá, pessoal? Também são outros equipamentos que permitem aí determinar a direção do vento, tá certo? Além disso, eles também utilizam satélites, tá bom, gente? Então, eles utilizam satélites para ver como que está realmente as condições atmosféricas vista lá realmente do espaço, tá bom? Então esses satélites são lançados e aí é possível prever aí o movimento dessas massas de ar. Então lembram daquele gifzinho que eu coloquei para vocês no início? Aquele gif foi captado por satélites, tá bom? Então é possível ter uma visão mais macroscópica, digamos assim, das massas de ar, tá bom? Perfeito, gente, mas esses equipamentos, eles não estão simplesmente dispersos em diversos locais da Terra não, tá? Há uma organização, tá bom? Então, há uma organização que é possível aí prever todos esses fatores, toda a previsão do tempo, tá? E essa organização começa nas estações, tá? Então, nas estações, como está sendo mostrado aqui nessa figura para vocês, tá? São locais distribuídos aí ao longo de várias regiões que nas estações vão medir fatores como, por exemplo, a umidade, tá? Então, existem equipamentos nessas estações que vão medir a umidade. Como que está a umidade daquele determinado local, tá bom? Então, por exemplo, existe uma estação aqui no Nordeste, né? Na região que a gente mora. Então, nessa estação é possível prever a umidade da região, tá? Se a umidade está mais alta ou se a umidade está mais baixa. Além disso, a temperatura de superfície. Então, como que está a temperatura na superfície daquela região? A pressão atmosférica, tá? A cobertura de nuvens, a direção e a velocidade do vento, a visibilidade, neblina, precipitação e radiação solar. Todos esses fatores, eles são medidos nessas estações, tá bom? Só que não existem só essas estações aqui na Terra não, tá? Existem outros equipamentos espalhados aí por diversas regiões, como por exemplo boias, tá? Que vão medir aí a corrente marítima, os ventos, tá bom? E assim sucessivamente. Aviões também que vão
digamos assim, melhorar a análise da atmosfera, tá bom? Satélites, como eu já até falei para vocês, satélites que são lançados aí no espaço para prever aí como que está o movimento dessas massas de ar, tá bom? Anemômetros que são espalhados em diversas regiões aí do planeta, ou daquele país, ou daquele determinado local, tá bom? Então, esses anemômetros, eles vão medir a velocidade do vento. Como que está o vento naquela região? Birutas e diversos outros equipamentos espalhados. Então, todos esses dados coletados, tanto por essas estações, quanto por esses equipamentos que estão espalhados, eles vão ser transmitidos até uma análise, tá bom? Até um centro de análise. E aí, nesse centro de análise vão estar os meteorologistas, tá bom? Então, toda essa galera, esses cientistas, eles vão estar lá analisando aqueles dados, vão estar analisando a velocidade do vento daquela determinada região, vão estar analisando as massas de ar que estão passando, quando que a massa de ar quente vai chegar, quando que a massa de ar fria vai chegar e assim sucessivamente, tá bom? Só que eles não analisam simplesmente por analisar não, tá? Eles fazem uma análise bastante rigorosa, utilizando programas de computadores, tá bom? Que vão fazer cálculos, tá bom? Vão fazer análise e aí a partir de tudo isso eles vão transmitir aquela previsão do tempo bonitinha que a gente vê, como por exemplo no telejornal, tá bom? Então, quando a apresentadora lá da previsão do tempo vai apresentar, né, isso, aquela previsão do tempo, aquele boletim meteorológico, ela tá com a informação toda pronta, tá bom? Mas por trás daquilo existe tudo isso aqui, tá? Existem as estações, existem os equipamentos, existem os cientistas, tá bom? Que fizeram análise. Então não é simplesmente prever aquela previsão do tempo naquele determinado dia, seja simples não, tá? Tudo isso aqui está por trás daquilo, tá bom, pessoal? Então é feita uma análise realmente rigorosa, tá bom? Então, com a tecnologia fica mais fácil da gente visualizar tudo isso, né? Mas a gente esquece que tem um processo atrás disso. Por exemplo, é possível você saber a previsão do tempo da cidade pelo celular. Você coloca previsão do tempo para amanhã, vai aparecer lá um boletim completo para você, tá certo? Então, mas tudo isso, para aparecer aquele boletim completo proporcionado pela tecnologia, é envolvido tudo isso aqui por trás, tá bom, pessoal? Então, é um processo aí, beleza? Perfeito, gente. Então, uma outra coisa que está relacionada aí com a meteorologia, tá bom? É o índice pluviométrico, tá certo? Então, tenho certeza que vocês já ouviram essa palavra uma vez na vida de vocês. Como, por exemplo, em determinada região choveu tantos milímetros. Então, aquilo tá falando nada mais que o índice pluviométrico, tá bom? E a medida, ela é feita com o auxílio de um equipamento chamado de pluviômetro, tá bom? Que é esse equipamento que está sendo mostrado aqui nessa figura para vocês, tá? Então, esse equipamento, ele se assemelha mais ou menos como um funil. E aí, ele é instalado em estações ou em regiões aleatórias aí de determinados locais, tá bom? E aí, se chover, né, esse pluviômetro vai conseguir coletar parte dessa chuva, tá? E aí, ele coletando aquela chuva, ela vai entrar aqui dentro desse equipamento e aí existe aqui um local que recolhe essa água. E aí, a partir disso, é feita uma leitura, tá bom? Daquele nível daquela água, tá? Então, a água captada, ela vai entrar aqui, vai ser coletada e a partir disso é feita uma leitura. E essa leitura é feita em uma escala em milímetros, tá bom? Então, por exemplo, se choveu 10 milímetros numa determinada região, então o índice pluviométrico vai ser medido aqui, ó, dessa análise, dessa captura dessa água, tá bom? Então, o que quer dizer 10 milímetros, professor? Então, significa que se a água não escoasse, a camada que ficaria lá encrostada lá no solo seria de 10 milímetros. Se chovesse mais um pouquinho, 20 milímetros, chovesse mais um pouquinho, 30 milímetros, 40 milímetros, 50 e assim sucessivamente, tá bom, pessoal? Perfeito, gente. E a previsão do tempo, ela é super importante, tá bom, pra gente.
para a atividade humana, porque muitas atividades humanas dependem diretamente da previsão do tempo, como por exemplo a aviação, tá? Então, nos aeroportos, o pessoal lá, né, que vai analisar a previsão do tempo, eles precisam estar bastante ligados aí na previsão do tempo, tá bom? Porque eles vão mandar um avião que vai se deslocar pela atmosfera, não é isso, pessoal? Então, eles precisam saber como que está a condição da atmosfera naquele determinado dia, naquele determinado local, tá bom? Além disso, viagens, tá bom? Então, se você vai viajar, por exemplo, para um local que seja mais frio, né? Isso você sabe antecipadamente disso através da previsão do tempo, né? Isso, então você vai preparado. Ou para um local mais quente também, você vai saber disso através da previsão do tempo. Então, você também já vai preparado. Além desses fatores, a agricultura está diretamente relacionado com a previsão do tempo, tá, pessoal? Então, a agricultura, os agricultores, eles sabem quando que vai chover, tá bom? Quando que não vai chover, através dessa previsão do tempo, tá certo? Além disso, também para informação local, né? Isso para a gente saber como que estará as condições da atmosfera daquele local onde a gente mora e assim sucessivamente, tá bom? Perfeito, gente. E aí eu trouxe mais um episódiozinho do Prate Ciências que eu falei para vocês nas últimas aulas, né? Isso que seria o Praticando Ciências. E aqui eu trouxe um boletim meteorológico, tá bom? De uma região do Nordeste, tá bom? Do nosso país. E aí, eu vou pedir que vocês peguem um caderno de vocês e vocês vão interpretar esse boletim aqui, tá bom? Então, como que estarão as condições aqui desses estados da região Nordeste? Então, prestem atenção. Então, até facilitei a vida de vocês, porque eu coloquei o nome aqui, olha só, dos estados, tá bom? Então, tem o Maranhão, tem o Piauí, tem o Ceará, Rio Grande do Norte. Então, é possível vocês saberem a localização de cada estado e como que estará as condições desses estados aqui, tá bom? Através dessa análise que vocês vão fazer, tá bom? Então, vocês vão escrever no caderno de vocês. Ah, o Piauí vai estar como? E assim sucessivamente. Pensem que vocês são os apresentadores que vão apresentar aí a previsão do tempo nessa região, tá certo, pessoal? Então, vou dar um tempinho para vocês, uns 3 minutinhos, para vocês interpretarem isso direitinho, tá bom? Então, nos vemos daqui a alguns instantes.
Perfeito, gente. Então, vamos lá. Vou facilitar aqui a análise de vocês, não é isso? Vamos ver se vocês acertaram direitinho. Então, a primeira coisa que vocês tinham que observar aqui nesse boletim é que, olha só, estava chegando uma massa de ar fria nessa região aqui do Nordeste, tá bom? Então, essa massa de ar fria, olha, estava chegando aqui, ó, pela Bahia, tá bom? Então, esse estado aqui é a Bahia e essa massa de ar estava chegando aí mais ou menos no sul da Bahia, tá bom? Então, ia proporcionar aí temporais, tá certo? E aí, essa massa de ar também ia proporcionar aí tempos mais ou menos nublado. Olha só, essa região pode ser que iria chover nessa região aqui toda da Bahia, tá bom? Pegando aí o sul do Piauí e também o sul do Maranhão, tá bom? Então, toda essa região aqui também pode ser que nesse dia aqui iria chover. Diferentemente dessa região aqui que está sendo mostrado esse amarelo aqui, mais escuro, tá bom? Então vocês podem perceber, olha só, que o solzinho aqui, ó, tá mostrando chuva? Não, não é isso? Então o dia aqui em toda essa região seria um dia bastante ensolarado, não é isso? Então nessa região aqui do Piauí, tá bom? Do centro até o norte do Piauí. O sol, areia bastante quente, né? O tempo quente. Maranhão também, tá? Ceará, Rio Grande do Norte, tá bom? Paraíba, Pernambuco e assim sucessivamente, tá bom? Então, se vocês fizeram essa análise aí relacionando massas de ar, tá bom? Com essa região que possivelmente poderia chover e com essa região mais seca, muito bem, parabéns, acertaram direitinho, tá bom? Perfeito, gente. Então essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Nós falamos aí sobre previsão do tempo. Falamos quem são as pessoas que são responsáveis por medir, analisar essa previsão do tempo, quais são os equipamentos que eles utilizam. Não foi isso, pessoal? Também vimos como que as massas de ar e o tempo estão diretamente relacionados com a previsão do tempo, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido tudo direitinho, tá bom? Então foi isso, gente. Um forte abraço para todos, um grande beijo e até a próxima aula.